Quem de vocês já se envolveu com canalha? Não, ou então conhece alguém que já sofreu desse mal. Eu já estava separada há 7 anos, eu falei, não, tá na hora de eu abrir meu coração e encontrar alguém. Por acaso eu encontrei uma pessoa errada, mas na época eu não sabia que ela era errada. Quando ele chegava e trazia as histórias, eu acreditava e era tão bom que eu relevava. E eu peguei, ele tinha mais ou menos uns 30 casos, né, que ele pegava na internet. E cada uma era diferente. E aí eu falei, eu tô lidando com um psicopata. E aí eu descobri o modo operandi dele. O nome do livro, né? Aqui, ó. Canalha.com. Isso. Ele veio daí. Eram histórias curtas, duravam 1 mês, 45 dias, entre sumiços dele. Depois que você se apaixonava, ele te largava realmente, você caía. Essa era a missão dele. A gente começou a conhecer mulheres e salvar mulheres. Porque a gente levava a história e falava, o que você está vivendo é uma ilusão, você precisa sair disso. Oi, gente! Nossa, que delícia estar aqui com vocês de novo. E a gente hoje com um assunto muito interessante, que é quase uma utilidade pública, hein, gente? Presta atenção. Quem de vocês já se envolveu com canalha? Não, ou então conhece alguém que já sofreu desse mal. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero pedir um favor, gente. Se inscreve no canal, é tão importante pra mim. Curte os vídeos, ativa o sininho das notificações. Combinado? Então, gente, pra falar sobre esse assunto desses mega canalhas, eu trouxe uma amiga minha que passou por uma experiência dessa e transformou essa experiência num livro. Canalha.com. Comigo aqui hoje, a minha querida amiga Priscila Dentes. Olá. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Muito bem-vinda. Obrigada, Monique. Priscila é escritora, é fundadora do Circuito Elegante e também criadora de um grupo, gente, de influencers da maturidade chamado Eu Mais 7, que euzinha participo junto com você. Pri, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito por estar aqui se expondo e contando essa experiência, porque vai ajudar muita gente. Porque quantas pessoas aí não estão apaixonadas por uma capa de príncipe que no final das contas é um grande sapo. Canalha. Então vamos lá, eu queria te perguntar o seguinte, você é uma mulher que eu sei que já precisou se reinventar várias vezes. Queria entender como você é uma mulher madura, essa experiência aí com esse super canalha já faz uns 10 anos, não é isso? Mais do que 10 anos. Mais de 10 anos. Como é que você caiu nisso? Eu queria conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu sou uma mulher romântica, eu nasci e fui criada numa família que os pais ficaram casados uma vida inteira, mais de 50 anos. E na minha época, as mulheres eram criadas para casar. Então eu fui ensinada que eu tinha que encontrar um par. E eu carrego isso até hoje. Eu gosto de ter um par. Para mim é importante eu ter alguém para dividir a vida comigo. Eu acho que a vida fica muito mais interessante. Eu estava separada, com 3 filhos, uma mãe doente, enfim, em fase terminal. Um momento muito difícil foi quando eu montei a minha 3ª empresa, que é o Circuito Elegante. E a vida já estava assim, mais estabilizadinha. Eu já estava separada há 7 anos. Eu falei, não, está na hora de eu abrir meu coração e encontrar alguém. Por acaso eu encontrei uma pessoa errada, mas na época eu não sabia que ela era errada. Então, nas minhas andanças por hotéis, eu conheci essa pessoa, a gente trocou cartão rapidamente, eu não dei bola nenhuma, mas no dia seguinte ele estava na porta do meu escritório, com uma caixa de bombom. Eu, enfim, poderia ter achado estranho, né? Mas eu não achei estranho, dada a situação toda de como foi esse encontro. Não achei muito estranho e aí eu falei, bom, eu tenho que viajar amanhã, porque sempre envolvida com viagem. Tomei um café, a gente, enfim, conversou um pouco. Quando eu chego no meu destino, que era para onde eu estava indo para fazer uma feira, no meu quarto estava cheio de flores. E logo em seguida toco o telefone, era ele falando, né? Gostou da surpresa? Poderia ter achado estranho pela 2ª vez, mas eu Isso não... porque você tinha conhecido ele há 3 dias. 3 dias. Poderia ter achado estranho, mas ele era uma pessoa extremamente sedutora, extremamente inteligente, um papo maravilhoso, feio, um ogro. Enfim, se ele fosse bonito, eu também ia... Aí eu ia começar a colocar meus pés atrás, né? Falo, pô, nossa, chegou aqui o paraíso. Mas era uma pessoa muito interessante e ele, enfim, naquele momento ele me preencheu. Eu estava carente.
pela vida, por todas as, né, as situações. E aí eu fui dando tempo e fui abrindo a porta. Eu nunca fui de ficar fuscando o celular, nem olhando em bolso, nada. Se chegava atrasado, contava uma história, eu acreditava porque eu sou muito verdadeira. Então, quando a gente é muito verdadeira, a gente acha que o outro também é verdadeiro. Sim. Quando ele chegava e trazia as histórias, eu acreditava e era tão bom que eu relevava. Eu não sou uma pessoa assim de ficar achando defeito para terminar uma relação. Eu acho que a relação ela vai terminar por si só. E, enfim, ele era muito inteligente, ele logo dava um nó em pingo d'água e eu falava, vamos embora, porque eu não tenho tempo para ficar perdendo com coisas menores, entendeu? Sumiu, teve coisas para fazer, tinha bons álibis, né? Usava os filhos, enfim, ele envolvia a família toda nessa história, que eu acho, assim, incrível, mas foi o que a gente tinha para aquele momento. Certo. Tá? A história do livro em si, né? Como eu descobri. Eu descobri um ano depois, que eu já estava, né, nessa relação, e obviamente que eu comecei a ficar com o pé atrás. Eu falava, não, é muito frequente, isso não está bom. Tinha umas brigas sim, tinha umas reclamações, mas acontece que ele mesmo deixou o computador dele aberto e eu peguei, ele tinha mais ou menos uns 30 casos, né, que ele pegava na internet. E cada uma era diferente. Aí eu falei, eu estou lidando com um psicopata. Porque é assim, ver como ele escrevia para Ana, ou para Beatriz, ou para Cíntia, cada mulher era uma história diferente. Então eu falei, nossa, isso dá um livro, né? Mas não agora, no momento que eu estou sofrendo, que eu, né, vi que eu tinha... Eu não digo nem que foi meu namorado, entendeu? Apesar de ter tido uma relação longa, eu me envolvi realmente. Eu estava na relação, ele não estava na relação. E como é que foi isso? Abrir o computador e entender que aquele cara que você estava apaixonada tinha mais 30 mulheres. Então, na mesma hora eu botei ele para fora de casa, entendeu? Ele estava ali com você Ele estava ali momento? comigo, sim. Ele ainda saiu, meu amor, minha vida, nada disso, isso aí é brincadeira, você sabe que a gente mora em cidades diferentes, eu fico brincando, mas você é o amor da minha... Ele queria de todo jeito me mostrar que eu estava errada, entendeu? Sim. Ele só tinha 30 mulheres que ele batia ele papo pela internet e ela estava errada. E aí, com isso, eu botei um ponto final nessa história, né? E aí eu falei, bom, como ele pega mulheres na internet, através de um site de relacionamento, eu falei, a mulher precisa de vingança, né? Aí eu falei, poxa, olha só a mulher que ele perdeu, né? Então, eu resolvi fazer um perfil verdadeiro nesse site de relacionamento. E aí, assim, foi uma outra história, que eu tive, assim, milhões de cartas me escrevendo, enfim, pessoas, homens e mulheres, era assim, eu quis, assim, realmente, a humanidade está perdida, né, lendo aquilo tudo. E foi onde eu encontrei com uma pessoa que, de todas, eu falava, esse cara fala a verdade. E eu não estava ali buscando ninguém, eu estava realmente querendo sair, enfim, né, respirar e bola para frente. Eu sou muito positiva, Monique. Eu acho assim, eu de limão eu faço uma limonada. Sim, mas ali quando você criou o seu perfil para entrar nesse site, que era o site que ele frequentava e que ele falava com essas 30, você também tinha o interesse de tentar ver o que ele estava fazendo, era uma vingança. se ele ia te procurar, eu sabia. se você... Exatamente. Eu tinha certeza. Foi uma vingança. E acabou conhecendo uma pessoa ali que por você acaso, sentiu que era de verdade. Por acaso, a única pessoa com quem... Aliás, eu respondi 2 pessoas nesse site de relacionamento. Ele, porque eu descobri que ele tinha uns 8 perfis diferentes, e aí eu descobri o modo operandi dele, como é que ele fazia. Bom, para quem está em sites de relacionamento e se deparar com um canalha, né? O que é que ele faz? Ele vai e investe em você. Aí... não tem foto, nenhum perfil dele tem foto. E aí ele começa a ver quem você é pelo seu perfil e dizer exatamente as coisas que você quer ouvir. E aí ele te ganha. No que ele te ganha, aí vai ter a troca de fotos. Aí você vai ver que ele é horrível fisicamente, mas que ele é incrível pelo outro lado. E a mulher, ela não liga para isso. A mulher é capaz de se envolver com um homem sem grana, homem mais novo, homem mais velho. Se o coração dela falar mais alto, ela não pensa e ela vai. E esse cara, ele era um manipulador, então ele ia te pegar onde você realmente
No seu ponto fraco. Onde você estava precisando de um complemento, ele vinha ali e complementava. Ele fazia a tampa da panela, entendeu? A outra metade da laranja, ele era perfeito, era uma precisão cirúrgica para resolver isso. E aí, ele mandava foto, marcava o encontro, vocês começavam a namorar, já tinha casamento logo, era casamentos simbólicos, você é a mulher da minha vida, você é a mulher... Ele fez isso com várias? Com todas. Todas eram as mulheres, ele botava a mulher precisa ser única. Então, assim, uma dica para quem não é canalha, mas que quer conquistar uma mulher, torne ela a única. E aí ela vai realmente se encantar. E, enfim, é uma missão aí, não é muito fácil, as mulheres são complicadinhas, a gente sabe. O nome do livro, né? Aqui, ó, canalha.com. Isso. Ele veio daí? Veio daí, exatamente. Conta. Por quê? Ele me descobriu lá, ele falou que... E aí começou a mandar como se eu não soubesse que era ele. Ele falou, gostei de você, a gente pode conversar e tal. Aí eu ia lá, lia o perfil e falava, é ele. Aí eu devolvia, falava assim, eu sei quem você é e você comigo não tem a menor chance. Aí ele respondia, sai daí, sai desse site, aí só tem canalha. Aí eu falei, não tem só canalha. E se tiver... Eu tenho PhD, eu estou formada, assim, eu estou expert em canalice. Aí veio e foi o nome, por isso né? que veio o nome do Canalha.com. Agora e aí, aí ele saía, ele casava com você, você tirou ele, né, do site, mas ele continuava com os outros 7 perfis, entendeu? E aí a tua história eram histórias curtas, duravam 1 mês, 45 dias, entre sumiços dele, depois que você se apaixonava, ele te largava realmente, você caía, essa era a missão dele. E aí depois ele ativava aquele perfil e ia, enfim, mexendo com os perfis e cancelando. Que fique claro aqui que com você durou mais tempo. Foi quase 1 ano dessa história. Durou, Você foi especial pro canalha.com. Gosta desse lugar de especial. Mas eu não sei se eu fui especial, é porque eu não ficava atrás, eu não controlava, eu não queria, entendeu? Entendi. Eu deixava ele correr solto, entendeu? Agora vamos contar para as pessoas que esse cara que você sentiu que falava a verdade ali pra... Quem era esse cara? Quem é esse cara? É meu marido. Eu casei. Ela acabou conhecendo o Paulo, né? Exatamente. Eu casei no site com ele. de relacionamento. Sim, porque ele também tinha acabado de separar, ele estava vivendo um momento muito difícil na vida dele e ele estava com raiva das mulheres. Então, assim, mas ele precisava das mulheres. Quero indicar o livro canalha.com porque é muito legal. Mas tem uma outra história que eu queria contar, se desse tempo. Quando eu estava com o Paulo, viajando pela Bahia, eu recebo uma mensagem no Facebook de uma amiga. De uma amiga não, de uma das mulheres que eu tinha visto lá no computador. Ela falou, preciso falar com você. Aí eu falei, olha, eu já sei tudo, não queria esse contato, claro. Entendeu? Ela estava com o computador. E aí ela falou assim, eu tenho a senha dele, dos e-mails. E eu sei muitas histórias, eu queria te mostrar. E ali eu falei, gente, essas mulheres precisam ser alertadas, porque tinha mulher querendo se matar, mulher querendo tocar fogo nas vestes, enfim, desesperadas, entendeu? E aí, foi aí que eu tive a ideia, eu falei, isso dá um livro. E aí, com isso, a gente começou a conhecer mulheres e salvar mulheres. Porque a gente levava a história e falava, o que você está vivendo é uma ilusão, você precisa sair disso. Olha para esse cara como um psicopata, um maluco, entendeu? Você não merece isso. Olha para a sua vida, olha para você. Então a gente começou a fazer um trabalho de resgate dessas mulheres. Todo o meu projeto, né, para escrever esse livro foi pensando em mulheres. E realmente aconteceu isso. Recebi centenas de cartas de mulheres falando, você salvou a minha vida. Eu estou há 6 anos chorando, eu achava que era só comigo, porque elas não falam. Né? Recebi muita gente, inclusive artistas, falando, que coragem a sua. Sim, uma coragem, se expor desse jeito. E eu acho que não, entendeu? Não é uma coragem, é uma coisa assim, a gente precisa falar, a gente precisa, não é uma vergonha, entendeu? Ele tem que se envergonhar de fazer isso.
Pri, obrigada. Obrigada a você. Compre o livro, que é bem bacana. A gente devora, assim, em algumas horas. Ele está esgotado nas livrarias, tá? Deus. Então, assim, quem quiser, entre em contato comigo, que eu faço chegar. Bom, vou finalizar. Vou te agradecer muito por nessa entrevista, por inspirar as minhas seguidoras. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. A ideia foi essa e eu acho que eu cumpri. Cumpriu, muito. E estou cumprindo ainda. Muito obrigada. Dá um beijo. Seja bem-vinda sempre aqui no nosso Jeito de Ser, gente. Ó, se inscreve, curte, ativa o sininho da notificação. Não se esquece. Tamo junto e misturado. Beijo. Obrigada, Pri. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau.